fiel em todo o tempo. Refletirmos acerca de família, no mês da família, e nós vamos ouvindo palavra de Deus neste assunto, neste mês. Mês de maio é o mês da família. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós já abrimos o nosso mês, começando o encontro da família, orando pelas famílias. Eu quero refletir com os irmãos neste assunto. Abrir, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Amém? Vamos ler. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oremos mais uma vez. Pai Santo, em nome de Jesus, a tua palavra é igualmente santa, e nós te pedimos, ó Pai, que por tua misericórdia fales conosco mais uma vez. As nossas famílias precisam de ti. Foi o Senhor quem instituiu, quem estabeleceu a nossa casa e a nossa família, e nós precisamos, ó Deus, que o Senhor intervenha sobre os nossos lares e as nossas casas. Dá-nos da tua palavra, da tua instrução, em nome de Jesus, orienta a nossa vida. Amém. Pode colocar o primeiro slide, Mari, por favor. Uma família que recebe o Evangelho, que crê em Jesus Cristo. Nós estamos no mês da família e nós começamos a relembrar muitas coisas sobre este assunto. E eu quero lembrar rapidamente algo que em todo mês da família é dito, mas que a gente precisa de vez em quando, que Deus tire a poeira de algumas coisas que já estão no coração, mas precisam voltar vivas à memória. A primeira coisa é que toda família foi estabelecida por Deus. A família não é uma invenção, uma convenção social, não diz respeito a algum clã que inventou de ficar junto. Quem estabeleceu a família foi Deus. Deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, e se una à sua mulher e sejam uma só carne. Quando perguntaram para Jesus sobre a destituição de um casamento, ele respondeu: o que Deus uniu, não separe o homem. Porque a família é uma instituição estabelecida por Deus. Deus é o idealizador da família. Segunda coisa, se Deus então é o idealizador, aquele quem estabeleceu a família, nós devemos crer que Ele tem toda a instrução para a família. Ele tem um manual de instruções para dizer como a família deve funcionar, como a família deve ser abençoada, como a família é bem estabelecida e firme. É Deus quem sabe, não a gente. Ele quem criou, Ele conhece todas as coisas. Terceiro aspecto sobre a família. Ora, se Deus criou a família, se Deus zela, cuida da família e tem toda a boa instrução, não nos esqueçamos, existe um reino de trevas do outro lado. Existe um inimigo que vai reunir todas as suas forças para atacar as nossas famílias. O inimigo quer destituir aquilo que Deus estabeleceu.
É o papel dele acusar, derribar, confrontar, enganar tudo aquilo que é belo da parte de Deus. A família foi Deus quem estabeleceu, mas vocês já notaram o quanto de ataque que as nossas famílias recebem? O quanto as pessoas brigam para tentar desmoralizar, para tirar a identidade da família. Por quê, irmãos? Porque uma família bem estabelecida e firmada na rocha que é Cristo, é um reduto de bênção. É um lugar onde compartilhamos o céu. Os filhos são bem protegidos numa família, isso é um fato. É estatística. Crianças num lar bem estabelecido, firmado, terão grandes chances de se tornarem adultos firmes, bem estabelecidos. E o contrário é verdade. Crianças que crescem vendo um bom relacionamento de respeito dentro do seu lar, aprenderão o que é respeito. Por isso que o inimigo atenta tanto contra a família, porque ela é uma centelha do céu, ela representa a harmonia da eternidade com Deus. Então atente para isso, a sua família, Deus estabeleceu, Deus tem tudo para ela, mas o inimigo a ataca. Acorda, irmão, em nome de Jesus. Você tem que orar pela sua casa. Se você não se levantar para orar pela sua família, não espere dos outros. Dobre os seus joelhos, clame a Deus pela sua casa, ore pela sua família, e você verá a boa mão de Deus transformando o seu lar. Amém? E nós vemos aqui neste texto, irmãos queridos, inúmeros textos na Bíblia poderíamos tratar sobre família, sobre famílias que encontraram Jesus, família que Jesus chegou na casa, lugares onde Jesus passou, inúmeros lares Jesus visitou em seu tempo. Mas aqui Jesus já havia sido levado aos céus, e nós temos uma família que recebeu o Evangelho de Jesus. Esta família recebeu a pregação do Evangelho, creu em Cristo, e muitas coisas acompanharam esta fé no Evangelho de Jesus. O que acontece com uma família que crê genuinamente em Cristo? Vamos ao primeiro slide, Mário, por gentileza. Pode passar, filha. Vamos ler comigo, irmãos. Aqui no versículo 28. Vamos lá juntos? Mas Paulo... Se você reparar o versículo 27, o texto diz: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia o que, irmãos? Suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. A primeira coisa que acontece com uma família que recebe o Evangelho, ela recebe juntamente com o Evangelho uma transformação extraordinária. Nós estamos vendo o relato aqui explícito de um homem que estava a segundos de tirar a própria vida. Ele estava com a espada na mão, porque ele sabia que no cargo e na função dele, ele sofreria a sanção de pagar com a própria vida. Se os presos todos fugissem, a sentença dele seria a morte, então ele já queria adiantar o processo. Ele ia tirar a própria vida. Mas quando Jesus chega num lar, ele muda as coisas da morte para a vida. Ele muda do desespero para a esperança. Ele dá um sentido para quando a gente olha e imagina não ter mais sentido. Irmãos, aquele homem que pensou em atentar contra a sua própria vida, ao receber o Evangelho, ele não apenas ganha um tempo mais na vida terrena, ele recebe em Jesus a vida eterna. Moody disse, um pregador americano, parte do avivamento e da história da igreja, que se Jesus estiver na nossa casa, logo os vizinhos saberão. Uma casa que tem Jesus Cristo é transformada extraordinariamente. Jesus chega para mudar as coisas, Jesus chega para confrontar a nossa vida, para nos quebrantar. A gente andava cada um segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio orgulho, mas Jesus chega e começa a dizer para esse marido que ele tem que honrar a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja e a honra. Porque se ele não faz isso, a oração dele é impedida, ele se torna um hipócrita religioso, a sua oração não é ouvida. Ele diz para essa mulher que ela tem que ser sábia e edificar a sua casa.
que ela não pode ser uma coisa na igreja, uma boca que louva a Deus com canções belíssimas como cantamos, e na sua casa é murmuradora. Ela não pode ser assim. Os filhos precisam honrar os seus pais no Senhor, porque quem desonra o Senhor, desonra os seus pais, desonra o Senhor, quebra o mandamento. Então não venha, jovem, dar uma de crente aqui, se você dentro da sua casa não honra os seus pais, você está quebrando um dos mandamentos, de qual Deus estabeleceu. Quando Jesus chega, Ele muda as coisas. Cada qual deixa de pensar no seu próprio coração e começa a pensar em servir uns aos outros. A gente deixa de adorar aquilo que adorávamos antes para servir ao único Deus. Quando Jesus chega em um lar, Ele é transformado extraordinariamente. Começou sim com a história daquele homem. Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. Imagino quando ele deve ter ouvido essa frase, gente. Era um homem, tinha uma família na retaguarda dele, tinha filhos esperando, tinha uma esposa, mas ele ia tirar a sua própria vida. Jesus chegou lá e deu um recomeço, Jesus deu um novo sentido. Escute bem, o Cristo em que anunciamos aqui é poderoso para dar um novo sentido à sua família, à sua casa e à sua história. Ele é poderoso para mudar. Quando você diz, não tem mais jeito, acabou, daqui não dá para ir, dá, Jesus chega e muda, Jesus transforma, Jesus abre a porta que está fechada. Mas eu estou no fundo do poço, a mão de Jesus é poderosa para tirá-lo de lá, e colocar os seus pés sobre uma rocha, e segundo o salmista, na sua boca pôr um cântico novo. Quando Jesus chega em uma casa, ela é transformada extraordinariamente. Agora você, meu irmão, que crê em Jesus, que professa a sua fé, a sua casa tem que ser diferente. O seu lar precisa receber a transformação de Deus. Se as coisas continuam do mesmo jeito, cuidado, ainda não entenderam o Evangelho. Olha o que nós falamos no meio do culto, a graça que salva, santifica. Se a sua família for cheia da graça de Deus, haverá transformação. Todos os lares que receberam Jesus nunca foram mais os mesmos. Depois que Jesus passou por lá, a história foi outra. Quando Jesus entra na nossa casa, Ele transforma a nossa vida, para a glória de seu nome. Amém? Um lar que recebe o Evangelho é um lar transformado. De que tipo de transformação a sua família precisa? Quando você pensa ouvir isso, o que o seu lar precisa mudar? Aonde Cristo precisa transformar? Creia, Jesus pode fazer. Creia nisso, ore por isso, coloque aos pés da cruz, entregue esta questão aos pés de Jesus e ore por isso. Ele é poderoso. Se nós contássemos os nossos testemunhos, a nossa história, meu irmão, por onde andávamos e onde Deus nos resgatou? Quanta gente estava perdida, segundo o seu próprio coração, e Deus trouxe de lá. Quantas famílias que estavam à beira do precipício e Jesus as resgatou. Jesus ainda transforma vidas, Jesus ainda muda histórias, Jesus permanece vivo, está em nosso meio nessa noite. Irmãos, segunda coisa aqui, vamos versículo 30 e 31, todos juntos, vamos lá? Depois, que devo fazer para que seja salvo? 31. Pode passar, Mari. A segunda coisa, uma família que recebe o Evangelho é transformada extraordinariamente, mas recebe a maior de todas as bênçãos. O que a sua casa precisa? Quando você pensa no seu lar, o que a sua família precisa? Um sofá novo? O micro-ondas estragou? Talvez mudar de carro, ter um respiro melhor financeiramente, tudo isso pode ser importante, mas se a sua família não tiver Cristo, ela não tem nada. Esta família recebeu a maior de todas as bênçãos que a sua família poderia receber. Pode ser que vocês ainda continuem lutando financeiramente, pode ser que não vai chegar a geladeira nova esse ano que você tanto esperou, mas deixa eu te falar algo, se Jesus Cristo
chegar na sua casa, se você receber a Cristo de todo o coração, a sua vida, a sua casa, o seu lar, terá a maior de todas as bênçãos. Você já deve ter conhecido famílias muito ricas, mas que eram pobres. Eram abastadas, a despensa cheia. Financeiramente não tinham dificuldades, mas a discórdia, tristeza, desentendimento, falta de perdão, aquele homem não esperava. Era uma noite mais de trabalho, cuidar de um cárcere, olhar uma cela com um monte de prisioneiro romano. Mas foi aquele dia que ele recebeu a maior de todas as bênçãos que ele poderia receber. E sabe o que ele está nos ensinando aqui sobre a maior de todas as bênçãos? Você deve fazer perguntas espirituais sobre a sua família. Ele pergunta: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Essa é uma pergunta crucial. Você já se perguntou se todo mundo na sua casa conhece Jesus? A gente liga o piloto automático e vai todo mundo para a igreja. Mas muitas vezes os nossos filhos ainda não tiveram encontro com Cristo. Muitas vezes o marido está aqui, a esposa não confessou a Jesus ainda. Muitas vezes nós estamos aqui e a gente pode estar até no hall de membros, mas não nascemos de novo em Jesus Cristo. Perguntas espirituais: o meu filho já teve encontro com Jesus, vou orar por ele para que ele tenha. A minha casa já recebeu Cristo, vou orar por ela para que tenha. O meu marido, Senhor, será que o meu marido, quando vai sair para o trabalho na segunda-feira, ele sai pensando em coisas espirituais? Como têm sido as conversas dele quando eu não estou? O que os olhos dele veem? Onde ele anda com a sua mente, o seu coração? Jesus querido, traga ele para perto de ti. Marido, olhe para a sua esposa, ore pelos seus filhos. Irmãos, preste atenção, Deus vai pedir conta de você sobre a espiritualidade da sua casa. Deus estabeleceu os homens como cabeça do lar. Na hora de usar o versículo para defender que a gente é a chefia, é conveniente, não é? Mas ser cabeça do lar como Jesus é honrar, amar a sua família, sacrificar-se por ela e cuidar da espiritualidade da sua casa. Se os seus filhos não estão lendo a palavra de Deus, e hoje o Bernardo falou para mim: papai, faz tempo que você não conta história para mim. Eu falei: é verdade, filho, vamos voltar a contar a história bíblica toda noite. E ele falou: não lembra, hein? Eu disse: eu acho que você errou. Ele falou: não esquece, papai, é isso. Nós precisamos, irmãos, fazer perguntas espirituais. Como está a oração na nossa casa? Nossa família tem orado? Se pedir, se eu chegar na sua casa lá e falar assim: alguém ora hoje? Ninguém sabe orar aqui. Misericórdia, irmão. Irmão querido, eu sei que às vezes é constrangedor, às vezes você tem uma timidez, mas a mesma coisa que você pega e leva seu filho para assistir um jogo e senta com ele para falar: esse time que você vai torcer, faça isso por Jesus, que é muito mais importante. Se o seu filho estiver mal na escola, você pega o caderno e senta com ele para ele fazer as lições várias vezes, e ele não levanta enquanto ele não tiver feito. É verdade ou não é? E se você pensar sobre a vida eterna dele, não vale a pena sentar com ele, abrir a palavra e explicar para ele até que ele entenda? Veja como nós não temos os mesmos princípios para as coisas espirituais como deveríamos ter. Perguntas espirituais na sua família. Segunda coisa aqui: o bem mais precioso que uma família pode possuir é Cristo. Tudo que nós temos é Jesus. Se tirar Jesus da sua casa, não sobra nada. Se você tiver Cristo, você tem tudo. Tem um louvor do nosso cenário que diz: o aleluia é céu aqui. Ainda que eu more em lugares diferentes, se eu tiver Jesus, é céu aqui. Alguém lembra um pedacinho da canção? Como é que é? O aleluia. Acho que não deu, hein? Não ensaiamos antes. Hã? Não peguei aí, gente. Eu acho que ninguém. É céu aqui, isso. Fluir. Qual é o número, Dai? Não importa, se Jesus estiver na sua casa, ela tem que ser céu. E às vezes nós temos tantas prioridades, gente. Ai, mas eu queria e não tenho. Eu sei, gente.
nem todo mundo, ou a grande maioria de nós, não tem o que gostaria de ter, mas seja contente em Deus, seja satisfeito em Cristo. Adiantaria aquele rapaz, aquele homem, receber uma palavra, não atente contra a sua vida não, estamos todos aqui, Deus abençoe, um abraço amigo. Ele ia voltar para a sua casa, sem Jesus. Ele ia voltar para o seu lar e falar, ufa, essa noite fui livrado, achei que todo mundo ia escapar, mas olha, por coincidência não escaparam. Não é coincidência, é a providência, a mão de Deus que sustentou a sua casa, a sua vida, a sua família, inclusive te trouxe hoje aqui, a mão de Deus, é a mão do Senhor. Se não tivermos Jesus, não temos nada. Meu amigo, você pode achar que tem uma vida feliz, mas você ainda não experimentou a verdadeira alegria, que encontramos somente em Jesus. Amém? Terceira verdade aqui nesse texto, sobre uma família que recebe o Evangelho. Pode passar, Mário, por favor. Versículo 34, irmãos. Vamos juntos? Me perdi aqui. O vento girou aqui as minhas páginas. Versículo 34. Vamos juntos? Então... Repita isso comigo. A minha família precisa ser um instrumento de Deus. A nossa casa foi chamada para glorificar a Deus. Repare no texto que o carcereiro, no começo ou no meio da noite, está lá pensando que ele tinha uma função de cuidar de alguns presos que ele nem sabia direito quem era. Mas agora, quando o Evangelho chega, quando a família é extraordinariamente transformada, quando a família recebe a maior de todas as bênçãos, se a sua família tem Cristo, ela vai ser uma família que serve a Deus. As famílias são instrumentos de Deus na obra da redenção. Como começa a promessa de Deus para Abraão? Uma promessa na família: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E na descendência das famílias se cumpre a promessa do Redentor, o Messias, o Cristo, Jesus. Então, o que o Senhor está dizendo? Que a nossa casa não tem um fim em si mesmo. A sua família não tem um propósito em si mesmo. Antes o carcereiro estava lá servindo a Roma, agora ele e a sua casa lavam as feridas dos açoites daqueles dois homens de Deus. Olha que aplicação interessante. As nossas famílias são chamadas para lavar as feridas dos santos. Não é bonito isso? Já pensou esse carcereiro depois, anos depois, Paulo já tinha morrido. O seu filho, crente no Senhor, contando a história. Eu lembro o dia que meu pai preparou a salmoura para lavar a Paulo e Silas. Estava lá aqueles homens, todo machucado, mas olha, tinham uma alegria de servir Jesus, porque o texto diz para nós que depois de terem apanhado, o que eles faziam, irmãos? Cantavam louvores a Deus. A nossa família é chamada para servir Jesus, não importa o tamanho dela. Sua família não existe para si mesmo, existe para glorificar a Deus. A sua casa precisa servir Jesus, servir uns aos outros, servimos Cristo, servindo a sociedade, servimos a Jesus, servindo a igreja, servimos a Jesus. A nossa casa é chamada para servir a Cristo. E tem outro aspecto interessante, irmãos, que nós temos perdido de vista, porque nós cada vez mais, a gente está isolado na vida, né? A gente já se cumprimenta por rede social, parabéns, vai por lá. A gente cada vez tem menos contato, mas a Bíblia fala de um aspecto que não mudou. Quando a Escritura instrui, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo para separar os pastores da igreja, os presbíteros, os bispos, dentre os muitos aspectos ele fala hospitaleiro. A Bíblia fala que a hospitalidade é uma característica dos santos. Eu não estou dizendo para você receber alguém por uma semana na sua casa, para trazer problema à sua família, não é isso. Mas que o seu lar seja um reduto de amor e de hospitalidade para os santos. Irmãos, a Bíblia diz para nós um texto até difícil de interpretar, que muitos de vocês, não sabendo, hospedaram anjos.
Se eu for lá, não tem essa dúvida que eu não sou anjo, não. Sou bem pecador. Mas a Bíblia fala isso. Olha o que o Senhor diz em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem saber, alguns acolheram anjos. 1 de Pedro 4:9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Olha que interessante. Você tem pensado nisso, irmão, de abrir o seu lar para discipular alguém? Jesus te deu uma casa, te abençoou, colocou lá para você o pão de cada dia. Você nunca pensou nessa hipótese de abrir o seu lar para pregar o Evangelho? Para um dia na semana, por 1 hora, acolher alguém que se aproxime de Jesus? Você acha que essa família queria contato com esses arruaceiros cristãos? Mas quando o Evangelho chega, eles abrem o coração, e com o coração abrem as portas. Pense estrategicamente como a sua família pode abençoar alguém. Uma vizinha nossa no Natal, através do filho dela, entregou chocolate para todas as crianças. Bateu lá na porta um negocinho da Cacau Show. A gente fica até constrangido, né? Porque você não pensou em nada. E aí vem a menina, uma lembrancinha para o Bernardo. Eu nunca fiz isso, gente. Já comprei bastante chocolate, mas só lá para dentro de casa. Nunca pensei. Olha que estratégia. Colocar um versículo bíblico e entregar um chocolate para os seus vizinhos, levou a palavra de Deus. Uma família que tem o Evangelho é uma família acolhedora, aberta, hospitaleira. O que a gente tem para esconder, irmãos? Se Jesus está lá, que alegria. Não se preocupe, compartilhe daquilo que você tem. Que o seu lar seja um reduto de bênção em nome de Jesus. Não seja uma fortaleza, um castelo, em que ninguém possa entrar e conhecer. Se as pessoas vão na sua casa, vão conhecer o Cristo que você serve, a maneira que você convive com os seus. Recebamos isso da parte de Deus, uma família que é serva de Jesus. A sua família tem sido um instrumento da redenção da parte de Deus? Você pensa nisso? O seu lar é um instrumento da bênção do Eterno? Como a sua família tem servido a Deus? Eu já preguei isso aqui, expliquei no dia que a gente estava projetando pequenos grupos. Toda a igreja começou numa casa. Ou melhor, não vou generalizar, mas a grande esmagadora maioria. Em Mairim começou numa casa, nas cidades próximas começaram em casas. As igrejas começaram em lares, alguém abriu a porta e falou, faz um culto aqui, meu filho, pode fazer. Traz mais pessoas, e aí começou. E o Evangelho cresceu, e se estabeleceu uma igreja. Por último, irmãos, eu acho que eu já li o versículo 34, mas eu quero destacar uma coisa importante. Na segunda parte do versículo, veja comigo. Pode colocar o próximo ponto, Mário, por favor. E com todos os seus, quem são os seus aqui? Todos os da sua casa. Nós não temos informação quantos filhos eram, mas dá-nos entender que era uma grande família. E todos os seus manifestavam o que, irmãos? Grande alegria por terem crido em Deus. Famílias que recebem o Evangelho desfrutam da genuína alegria. Uma família que tem Jesus não é uma família isenta de tristeza. Não é uma família que não vai passar por problemas, que não vai receber más notícias, que não vai experimentar momentos difíceis. Não, não é isso. Nós passamos por momentos de tristeza, mas nós experimentamos a genuína alegria. E a nossa alegria não é uma circunstância. A nossa alegria não é um churrasco de sexta-feira. Não é embriagar a nossa mente para passar o final de semana anestesiado, porque a segunda-feira vem aí. A nossa alegria tem um nome. Ela se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, irmão, a sua casa, o seu lar tem que ser um reduto de alegria genuína, de harmonia, de paz. Eu preguei lá na segunda-feira para os irmãos. O nosso lar tem que ser um reduto de paz e de harmonia. Se você crê em Jesus, não pode a sua casa ser um campo minado. Quando alguém entra, todo mundo fica uriçado e falou, não pode. Se Jesus mora lá, é um reduto de alegria, de paz, de amor, de perdão, de misericórdia. Não é que não sai faísca, sai sim, eu sei disso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Um lar que recebe Jesus tem que ser um lar de alegria. Alegria, irmãos, não é uma circunstância, é um status em Deus. O povo do Senhor tinha alegria, irmãos? Sim ou não? A igreja primitiva experimentava alegria, mas não passavam por tribulação, irmãos? Não passavam por perseguição, não tinham seus altrozes, seus inimigos? Sim, mas eles tinham alegria no Senhor. Paulo escreve aos Filipenses a carta da alegria: alegrai-vos o Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas estavam numa prisão, algemas nas mãos, dizendo, ora para que eu possa visitá-los, mas mesmo lá ele diz, se alegrem no Senhor, se alegrem. O seu lar é feliz, irmão? O seu lar é feliz, irmã? A esposa diz assim, a minha casa é um ambiente de alegria. Os seus filhos se sentem protegidos quando adentram no seu lar? Ou tem gente que prefere ficar longe, fora, para não chegar em casa? Ou chegar no horário que ninguém mais esteja acordado? Que é isso, gente? Em nome de Jesus, mude isso. E se o seu lar não é alegre, o que você tem contribuído para que ele se torne feliz e abençoado? Como é a sua casa? Famílias com Cristo podem experimentar momentos de tristeza, é verdade, mas não são famílias tristes. Entende a diferença? Podem experimentar circunstâncias tristes, mas são alegres no Senhor. Não alegria segundo o mundo, mas uma alegria segundo Deus. Eles estão felizes porque eles tinham crido em Jesus. Eles continuavam na mesma situação. Possivelmente esse carcereiro era uma pessoa de classe econômica simples naquela sociedade. A sua família não era uma família rica nem abastada. O seu trabalho era um trabalho tenso, estressante, cuidar de preso, meus irmãos. Olha o risco, com os malfeitores que estavam ali, e com Roma, que era, entre aspas, seu empregador. Se ele saísse da linha, pagava com a própria vida. Mas mesmo assim existe uma alegria genuína, porque Cristo chegou. Se você está pensando no seu coração, eu não tenho alegria, a minha casa é triste, que tal hoje você confessar a Jesus, e Ele ir para dentro da sua casa com você, Ele ir no seu lar e mudar a história? Que tal você, homem, abandonar essa sua vida dissoluta e voltar-se para Cristo, para que a alegria do seu lar seja estabelecida? Que tal você, irmã, voltar-se para Jesus, para que a alegria do seu lar seja restabelecida no nome dEle? Confesse se você tem sido instrumento de discórdia na sua casa. Confesse se o seu orgulho tem sido ponto de tensão para muita gente, e volte-se para Jesus nessa noite, em nome de Cristo. O Senhor está falando conosco, irmãos, e a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas vezes nós não somos sábios dentro da nossa casa. Tem adolescentes que não querem mais a igreja, porque passaram a sua infância e adolescência, ouvindo seus pais falarem mal das pessoas, à roda da mesa, mesmo sendo crentes. Quanta gente tem maus exemplos, e diz, eu nunca quero ser cristão, porque o meu pai sempre foi um fingido. A minha mãe falava de Deus na igreja, e exagerava conosco em casa. Em nome de Jesus, não seja assim, que a nossa vida com Deus comece dentro do lar. Essa semana eu li uma frase de um pastor, você deve ter visto na rede social. Se você não trata bem a sua esposa, eu não quero ouvi-lo falar sobre Cristo. A Bíblia diz, se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos piores do que os descrentes e negamos a fé. Eu peço que em nome de Jesus, Deus não deixe você receber nenhum ofício ou cargo aqui, se você não for santo dentro da sua casa. Eu peço que em nome de Cristo não caia juízo sobre a sua cabeça, de receber uma função de liderança, se você é um fingimento, se você é um impostor na sua vida dentro do seu lar. Que em nome de Jesus você se torne servo de fato e de verdade com a sua casa e a sua família. E vale para mim também, irmãos. De vez em quando eu não sou muito pastor dentro de casa, não. E Jesus precisa tratar o meu coração e a minha vida e com todos nós. Eu nem olhei, minha esposa está aqui, está balançando a cabeça assim, mas nós precisamos de Jesus, irmãos, nas nossas casas. Famílias cheias de Deus, como vai ser a nossa igreja, irmãos? Cheia de Deus. Família santa,
Irmãos, família que lê a Bíblia em casa, quando chegar aqui no culto, o coração deles está cheio de vontade de ler a Bíblia. Está cheio de apetite por Deus. Família que faz culto doméstico não vê a hora de se reunir com a igreja para cultuar. Mas família que está nem aí para a espiritualidade, o culto é só mais uma agenda. Família que é comprometida com Deus no dia da semana, vai ser comprometida no dia do Senhor. Vai honrar Jesus com todas as coisas. A igreja experimenta avivamento de Deus quando as famílias são tocadas pelo Senhor. Concluindo, meus irmãos, quero relembrar aqui nesses pontos. Um lar que recebe a Cristo nunca será o mesmo. Um lar que recebe Jesus não permanecerá o mesmo. A sua família será genuinamente abençoada quando ela tiver a Cristo. Ela pode ter tudo, imaginar que possui todas as coisas, mas ela precisa ter o bem mais precioso, é Jesus. Sua família foi chamada para ser um instrumento na obra da redenção. Deus escolheu as nossas famílias para sermos representantes da aliança dele com os homens, representantes do pacto da graça, representação de graça, de misericórdia, de harmonia, de perdão. Onde as crianças vão ouvir primeiramente o Evangelho, irmãos? Onde que as crianças vão ouvir primeiramente sobre Jesus? Deveria ser dentro da nossa casa. Onde que as crianças serão ensinadas a colocarem a Bíblia em prática? Dentro dos seus lares. Sua família com Cristo, irmão, tem a genuína alegria, apesar das aflições deste tempo. E por último, eu quero encorajar você, que tem dito, a minha família tem experimentado alegria, pastor. Meu marido não entende o Evangelho de Jesus, minha esposa não compreendeu, meus filhos, pastor. Irmão, continue lutando, continue perseverando. Lembra o que a Escritura falou para nós, numa parábola? A viúva que dizia, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ela permanece, ela persevera. Uma marca da igreja é a perseverança. Não deixe, irmãos, de orar. Continue orando. De vez em quando, meus amigos, tem que calar um pouco e orar mais. De vez em quando tem que aquietar o coração e voltar para o quarto secreto. Lembra o filme Quarto de Guerra? O casamento dela estava por um fio, e ela estabeleceu um quarto de guerra para clamar ao Senhor. E a senhorinha que ela foi visitar lá, deu um café morno, e ela, que horrível o café, você é igualzinho a esse café, morno. Se levanta em nome de Jesus para orar pela sua casa, pela sua família, clame pelos seus. Eu sei que você chora, eu também choro pelos meus, mas clame pela sua família, em nome de Jesus, clame, busque a Deus e creia no milagre do Senhor. E quando o diabo sussurrar para você que as coisas não têm jeito, diga, eu creio num Cristo que pode dar jeito, e Ele é fiel nas suas promessas e não mente. A minha família está debaixo da promessa de Deus. Fale o diabo o que quiser falar, eu creio na transformação da minha casa no nome de Jesus. Creia nisso, na sua família, e ore mais. Ore como igreja, venha ao povo de Deus e coloque a sua casa no altar do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe as nossas famílias para a sua glória. És fiel em todo tempo.